Shabbat Shalom para você. Está um estudo do livro de Jazar, na verdade, o último estudo dessa série. Agradecendo a todos que participam aos sábados, buscando a presença do Criador, buscando conhecer a verdade. Tá? Que o Criador abençoe a vida de cada um de vocês. Bom, nós estamos confirmando aí para ver se nós temos o som funcionando. Tudo ok. Então, vamos orar, queridos, tá? Yahweh, nosso Criador, te damos graças pela vida, saúde que temos. Te louvamos, Pai, pelo alimento, pela restauração das nossas vidas, a restauração da verdade nesses últimos tempos. Pedimos a tua bênção sobre teu povo sincero, o Israel espalhado, e a tua bênção sobre cada família, cada vida, cada situação. Para a tua honra e tua glória somente, em nome de Yahushua, nosso Salvador. Amém. Muito bem, queridos. Hoje vamos falar sobre a conquista da terra de Canaã, de Canaã. E o livro de Jazar é fantástico porque ele traz insights que a Bíblia não traz, né? E já que nós estamos estudando o livro de Jazar, nós já estamos na parte final, aqui continua detalhando a história dos povos inimigos de Israel, mostra os eventos anteriores a esses, porque quando você lê a Bíblia, você tem a impressão que esses povos não se conheciam e que simplesmente foram se enfrentando no decorrer da peregrinação no deserto. Não, não era assim. Sabemos que haviam inimizades históricas entre alguns povos lá do Oriente, da África, né? E em relação ao povo de Israel. E aqui diz assim, quando os filhos de Israel estavam em Refidim, Amaleque, o filho de Ulifaz, filho de Esaú, o irmão de Zefo, veio para lutar com Israel. E trouxe com ele 801.000 homens, mágicos e ilusionistas, e ele se preparou para a batalha com Israel em Refidim. Eles foram para uma grande e severa batalha contra Israel, e Yahweh entregou Amaleque e seu povo nas mãos de Moshe, ou Moisés, e os filhos de Israel na mão de Yahushua, ou Josué, filho de Nun, o homem efraimita, servo de Moshe. E os filhos de Israel feriram Amaleque a seu povo ao fio da espada, mas a batalha foi muito dura sobre os filhos de Israel. Bom, é importante nós considerarmos que o povo de Israel passa o Mar Vermelho, eles vão para o episódio logo em seguida, que foi conhecido como Mar, as Águas Amargas. Ali alguns blasfemam. E depois esse ataque dos Amalequitas surpreendem Israel no deserto. Então, é muito interessante observar que a prova dos filhos de Israel só estava começando no Mar Vermelho. A fé deles seria provada e o episódio da entrega da lei do Criador a Moisés e ao seu povo está também descrito no livro de Jazar. Diz que no 3º mês da partida dos filhos de Israel do Egito, no 6º dia, Yahweh deu a Israel os 10 mandamentos no Monte Sinai. E todo Israel ouviu todos estes mandamentos, e todo Israel alegrou-se em Yahweh naquele dia. E a Kevod, a glória de Yahweh, repousou sobre o Monte Sinai.
E ele, no meio de uma nuvem, e subiu a montanha. E Moisés ficou sobre o monte 40 dias e 40 noites, não comeu pão nem bebeu água, e Arão instruiu nos estatutos e juízos, a fim de ensinar os filhos de Israel. E Arão escreveu os 10 mandamentos que ele ordenou aos filhos de Israel sobre 2 tábuas de pedra. E ele deu a Moisés para comandar os filhos de Israel. E no final dos 40 dias e 40 noites, quando Yahweh acabou de falar a Moisés no Monte Sinai, em seguida, Yahweh deu a Moisés as tábuas de pedra, escritas com o dedo do Altíssimo. E quando os filhos de Israel viram que Moisés demorava a descer do monte, reuniram-se em torno de Arão e disseram: quanto a este homem, Moisés, não sabemos o que aconteceu com ele. Agora, pois, levantemo-nos, façamos para nós um ídolo que vá diante de nós, para que não morramos. Esse relato está também registrado na Torá, né, no livro de Êxodo 2, mostrando como houve a apostasia lá do bezerro de ouro. Mas eu quero chamar a sua atenção para algo muito importante. Quando o Criador ele declara esses 10 mandamentos escritos em tábuas de pedra, não só o Criador deu 10 mandamentos, mas também ele deu aos filhos de Israel estatutos e juízos. Alguém pode dizer assim, mas isso aí tudo, nada tem a ver com a igreja. Isso é uma aliança para a igreja. Isso é algo ultrapassado, velho. Pelo contrário, queridos, o próprio governo messiânico, no milênio que está por vir, será baseado nesses 10 mandamentos, será baseado nesses estatutos e juízos que Moisés deu a Israel. O Eterno não muda, o Eterno não tem 2 palavras, o Eterno não tem 2 códigos diferentes, um para a igreja e um para Israel. Na verdade, Israel é um só. É composto de tios que adoram ao Deus de Israel, Yahweh, em nome do Messias. A apostasia do Sinai, relatada aqui, diz que Aharon, né, o Arão, teve muito medo do povo e ordenou que ele trouxessem ouro e ele fez um bezerro de metal fundido para o povo. E Arão disse a Moisés, antes que ele houvesse descido do monte, vai-te para baixo, porque o teu povo a quem tu trouxe do Egito já se corrompeu. Fizeram para si um bezerro de fundição e prostraram-se a ele. Agora, portanto, deixe-me, para que eu possa consumi-los da face da terra, pois eles são um povo de dura serviço. E Moisés suplicou na face de Yahweh e orou a ele pelas pessoas devido ao bezerro que tinham feito. E ele depois desceu do monte, e em suas mãos estavam as 2 tábuas de pedra que o Altíssimo lhe havia dado para comandar os israelitas. E quando Moisés aproximou-se do acampamento e viu o bezerro que o povo tinha feito, a ira de Moisés se acendeu, e ele quebrou as tábuas sob o monte. E Moisés veio para o campo e tomou o bezerro e queimaram a fogo e moeram-no até ele tornar-se fina poeira, e espalhou-a sobre a água e deu-a para os israelitas beberem. E ali morreram do povo pelas espadas um do outro cerca de 3.000 homens que tinha feito o bezerro. Os ateus vão dizer assim, olha, ele dá um mandamento para não matar e em seguida sai matando todo mundo. Peraí. Se você vê o texto aqui direitinho, no livro de Jazar, diz que foi a ira do Eterno que se acendeu contra eles. E aí, o Eterno disse, para que eu possa consumi-los da face da terra, pois são um povo de dura serviço. Ou seja, não é Moisés que ordena matar, pelo contrário, ele diz, olha, ele suplica, ele intercede por aquele povo, apaga meu nome do livro da vida, mas não destrói esse povo. Que diriam os israelitas, né, como está lá em Êxodo 32. O que diriam os egípcios, aliás, né, que nós os tiramos de lá para matá-los? Então Moisés veio para o campo, tomou o bezerro, queimaram a fogo e moeram-no até que ele tornou-se fina poeira, espalhou-a sobre a água e deram
para os israelitas beberem. E ali morreram do povo pelas espadas um do outro cerca de 3.000 homens que tinham feito o bezerro. Então, o que matou aquele povo, né, cerca de 3.000 israelitas naquela ocasião, foi a idolatria. Quem tinha tomado as cinzas do bezerro de ouro, morreu. A idolatria, o orgulho, a ostentação, a luxúria, a cobiça, tudo isso foi o que matou aqueles israelitas rebeldes lá no Monte Sinai. Bem, nós já avançamos aqui para o relato dos espias. No final de 40 dias vieram a Moshe e Arão, e lhe trouxeram resposta de como estavam seus corações. E 10 dos homens trouxeram um mau relatório aos filhos de Israel da terra que haviam explorado, dizendo: é melhor para nós voltarmos para o Egito do que ir para esta terra, terra que consome os seus habitantes. Mas Yahushua, que é Josué, filho de Nun e Caleb, filho de Jefuné, que eram dos que exploraram a terra, disseram: a terra é extremamente boa. Se agradar a Yahweh de nós, então ele vai nos trazer esta terra e dá-la a nós, pois é uma terra que emana leite e mel. Mas os filhos de Israel não quiseram dar ouvidos a eles, e eles deram ouvidos às palavras dos 10 homens que tinham trazido um mau relatório da terra. Yahweh ouviu as murmurações dos filhos de Israel, e ele ficou furioso, e jurou dizendo: certamente nenhum homem desta geração perversa verá a terra de 20 anos para cima, com exceção de Caleb, filho de Jefuné, e Yahushua, que é Josué, filho de Nun. Mas certamente esta geração ímpia perecerá no deserto, e seus filhos virão para a terra, e eles a possuirão. De modo que a ira de Yahweh se acendeu contra Israel, e ele os fez andar errantes no deserto por 40 anos, até o final dessa perversa geração, porque eles não seguiram a Yahweh. E o povo habitou no deserto de Parã um longo tempo, e depois procederam ao deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Queridos, é importante compreender que o povo de Israel fica dando voltas no deserto, não porque o Eterno estava fazendo-os de bobo, não. Porque a fé deles não era suficientemente, a lealdade, a confiança no poder do Eterno, a emuná deles era insuficiente para levá-los a conquistar a terra. Nós sabemos que a própria Bíblia, né, no livro de Êxodo, cita os gigantes que ali habitavam. As cidades eram fortificadas, embora o fruto fosse maravilhoso da terra. Era preciso aí 2 homens para levar um cacho de uvas. Então, aqui você vê ainda os descendentes, né, um resto de descendência dos Nephilim, que habitavam principalmente naquela região, né? Bom, e aí o livro de Jazar cita Sihon, né, o rei de Heshbon, né, o Esbom, como está na sua Bíblia do padre João Ferreira de Almeida. Aqui diz: portanto, os faladores de parábolas Beor e Balaão, seu filho, proferiram estas palavras, dizendo: vinde a Heshbon, a cidade de Sihon, será construída e estabelecida. Ai de ti, Moabe, tu perdeu ao povo de Quemosh. Eis que isto está escrito no livro da Torá, o livro da lei do Altíssimo. E quando Sihon tinha conquistado Moabe, ele colocou guardas nas cidades que ele havia tomado de Moabe, e um número considerável de filhos de Moabe caiu na batalha, na mão de Sihon. E ele fez uma grande captura deles, filhos e filhas, e matou seu rei. Assim Sihon voltou para sua terra. E Sihon deu numerosos presentes de prata e ouro para Beor e Balaão, seu filho, e despediu-os. E eles foram para a Mesopotâmia, para sua casa e país. Naquele tempo, os filhos de Israel passaram a partir da estrada do deserto de Moabe e voltaram e rodearam pelo deserto de Edom.
Então toda a congregação veio ao deserto de Sim, no primeiro mês do 40º ano de sua partida do Egito, e os filhos de Israel habitaram ali em Kadesh, no deserto de Sim. E Miriam morreu e foi enterrada lá. Então, o Eterno, de certa forma, isolou aqueles povos que tinham algum parentesco sanguíneo com o povo de Israel. Como você sabe, Amon e Moabe, né? Nós estamos falando aqui do povo também, esses povos de Edom, eram parentes próximos. Edom era descendente de Esaú, filho de Isaac. E Amon e Moabe eram descendentes de Lot, não, Ló. Portanto, o Eterno não queria que eles guerreassem entre si. Isso não era o propósito do Eterno, que Israel enfrentasse esses povos, que eram parentes próximos. Ele queria simplesmente que eles conquistassem o território dos Nephilim, né? Aquela raça híbrida, descendentes dos anjos caídos, né? Que geraram gigantes, que, portanto, de alguma forma ainda existiam depois do dilúvio. Isso você precisa acompanhar outros vídeos nossos sobre como era o mundo antes do dilúvio, né? E o que o livro de Enoque também cita sobre isso. Mas muito bem, isso fica muito claro no livro de Azar. E naquele tempo, Moisés enviou mensageiros para Hadad, o rei de Edom, dizendo: assim diz o teu irmão Israel, deixa-me passar, peço-te pela tua terra, não vamos passar pelo campo ou vinha, não vamos beber água do poço, vamos caminhar na estrada do rei. E Edom lhe disse: tu não passarás pelo meu país. E Edom saiu para encontrar os filhos de Israel com um povo poderoso. E os filhos de Esaú recusaram deixar os filhos de Israel passarem por suas terras, de modo que os israelitas foram-se deles e não lutaram contra eles. Porque antes disso, Yahweh ordenou aos filhos de Israel, dizendo: vocês não devem lutar contra os filhos de Esaú. Por isso, os israelitas foram-se deles e não lutaram contra eles. Então os filhos de Israel partiram de Kadesh e todas as pessoas chegaram ao monte Hor. E naquele tempo Yahweh disse a Moisés: diga a teu irmão Arão que ele deve morrer lá, pois ele não entrará na terra que tenho dado aos filhos de Israel. E Arão subiu ao comando de Yahweh ao monte Hor, no 40º ano, no 5º mês do primeiro dia do mês, e lá morreu. Bem, então, você vê mais uma vez como o Eterno dirige as coisas. O Eterno tinha, sim, gigantes da terra de Canaã. O problema do Eterno não era contra Edom, Moabe, Amon. Porém, esses povos frequentemente perseguiram o povo hebreu e eles atacavam o povo hebreu. E até o dia de hoje continua lá o problema, né, na chamada Palestina, a Jordânia, no entorno do Oriente Médio ali da nação de Israel, né? E agora o livro de Azar cita algo também que o livro de Êxodo menciona uma grande covardia de alguns israelitas, uma apostasia sem tamanho, uma fuga para o Egito, né? E o rei Arad, os cananeus que habitavam ao sul, souberam que os israelitas tinham vindo pelo caminho dos espias e arrumaram suas forças para lutar contra os israelitas. E os filhos de Israel tiveram muito medo dele, pois ele tinha um grande e forte exército. De modo, os filhos de Israel resolveram voltar para o Egito. E os filhos de Israel voltaram-se e aproximaram-se a distância de 3 dias de viagem, até Maserat ben Yacon, pois eles estavam com muito medo por causa do rei Arad. E os filhos de Israel não iriam voltar para os seus lugares, pois permaneceram em Beni Yacon por 3 dias. E quando os filhos de Levi viram que os filhos de Israel não iriam voltar atrás, tiveram ciúmes por causa de Arro, e levantaram-se e lutaram contra os israelitas e os seus irmãos, e mataram uma grande quantidade deles, e os obrigaram a voltar para o seu lugar, o monte Hor. E quando voltaram, o rei Arad
ainda estava arrumando seu exército para a batalha contra os israelitas. E Israel fez um voto dizendo: se tu entregares este povo nas minhas mãos, então eu vou destruir totalmente as suas cidades. Yahweh ouviu a voz de Israel e entregou os cananeus em suas mãos, e eles destruíram totalmente as suas cidades e chamaram o nome do lugar de Hormá. Agora, meus queridos, muita atenção. Eu vejo todos os anos, ao decorrer desses 7 anos aqui no YouTube, pessoas que vêm, ouvem a restauração, se regozijam, se alegram, alguns até se batizam em nome do Messias Yahushua. Porém, o que acontece? Depois de um tempo, eles arranjam uma nova modinha ou eles se esfriam e voltam para a lama, né, como a Escritura diz. Então, é muito triste isso, que alguns retrocedem. E a Escritura diz que aquele que retroceder, sua alma não tem prazer nele. E este aviso está no livro de Hebreus, capítulo 3 e capítulo 4, quando fala que aqueles que não tiveram fé no deserto, suas carcaças ficaram espalhadas lá até o dia de hoje. Isso é uma alusão àqueles que conhecem a restauração, por exemplo, a verdade, e aí eles retrocedem para o Egito, para o mundanismo, para o sistema religioso falso, para apostasias, para até a descrença de negar o Messias ou negar a Torá. Ou seja, de alguma forma, essa experiência se repete até os dias de hoje. As pessoas retrocedem, elas fogem de volta para o Egito. E o Eterno não se agrada disso. Infelizmente, uma grande parte de pessoas que começam na restauração se debandam. E lá no dia do juízo final, ninguém vai poder alegar. Porque foi o irmão Neemias, porque foi o irmão fulano, o irmão Cicrano, Beltrano. Não, essa desculpa não cola. Você tem que ter uma experiência com o Eterno pessoal, no nível familiar, na sua casa. Essa que é a tônica toda desse projeto e o motivo pelo qual nos reunimos aos sábados, às 9 da manhã, ao vivo, né? Eu poderia muito bem estar isolado, simplesmente fazendo o culto com a minha família, como farei daqui a pouco, só com a família. Porém, se faz necessário que nós estejamos juntos de alguma maneira, estudando as Escrituras, reforçando nossa fé no Deus de Israel, entendendo que nós somos parte desse povo, espiritualmente e fisicamente, e que as mesmas promessas, essa terra aprazível, Canaã, é para nós. E que a aliança que o Eterno fez com Moisés, com Abraão, Isaac e Jacó, é a mesma aliança que o Messias veio reiterar conosco, por meio do seu sangue. Então, é importante atentar para tudo que as Escrituras ensinam. E Israel tomou todas estas cidades, e Israel habitou em todas as cidades dos amorreus. E todos os filhos de Israel resolveram lutar contra os filhos de Amon para tomar suas terras também. Então Yahweh disse aos filhos de Israel: não cerquem os filhos de Amon, nem atiçem a batalha contra eles, porque eu não darei para vocês sua terra. E os filhos de Israel ouviram a palavra de Yahweh a não lutar contra os filhos de Amon. E os filhos de Israel se viraram e subiram pelo caminho de Baxã, a terra de Og, rei de Baçã. E Og, rei de Baxã, saiu para encontrar os israelitas em batalha, e ele tinha com ele muitos homens valentes e uma grande força do povo dos amorreus. E Og, rei de Baxã, era um homem muito poderoso, mas Naarão, seu filho, era extremamente poderoso, ainda mais forte do que ele. E Og disse em seu coração: eis que agora todo o acampamento de espaço de 3 parças. Agora vou feri-los de uma só vez, sem espada ou lança. Og, o rei de Baxã, era um gigante. E aqui também cita o filho dele, né? Que era um homem mais poderoso ainda. E essa parte de Jazar é interessante porque
diz o quão forte esse sujeito era. E na Bíblia diz que só a cama de Og, ela tinha mais de 3 metros de comprimento. Ou seja, o sujeito era um homem extremamente grande, né? E o verso 24 do livro de Azar diz que Og subiu ao monte Arrás e daí tomou uma grande pedra, cujo comprimento era de 3 parças. E ele colocou em sua cabeça e resolveu jogá-la sobre o arraial dos filhos de Israel, a ferir todos os israelitas com essa pedra. E o mensageiro de Yahvé veio, um anjo, e perfurou a pedra sobre a cabeça de Og. E a pedra caiu sobre o pescoço de Og, que caiu por terra por conta do peso da pedra em cima do seu pescoço. Naquele tempo Yahvé disse aos filhos de Israel: não tenham medo dele, pois tenho dado ele e todo o seu povo e toda a sua terra em sua mão, e farás a ele como vocês fizeram a Sihon. E Moshe desceu a ele com um pequeno número dos filhos de Israel e Og com um bastão nos tornozelos dos pés e o mataram. E os filhos de Israel depois perseguiram os filhos de Og e todo o seu povo e bateram e destruíram-nos até que não havia ficado nenhum resquício deles. Então, essa é a situação em que o sujeito era tão grande e tão forte que ele poderia erguer uma pedra para atacar o povo de Israel, o acampamento de Israel. Então, o tamanho era o poder desse indivíduo. E o que acontece? O Eterno vai com um anjo poderoso, ele fere o gigante. E aí alguém pode dizer, mas que história mirabolante, né? Que coisa fantasiosa. Meu querido, esses gigantes eram filhos de anjos, sentinelas poderosíssimos, muito fortes, de batalha, que coabitaram com as mulheres humanas e geraram gigantes, né? E, portanto, esses sujeitos eram meio anjo, meio humano. Né? Esses são os deuses da antiguidade, né? Os deuses míticos, ou semideuses, como fala na cultura, né? na mitologia grega e outras culturas. Então, a partir daí, o livro de Azar cita que os anciãos de Moabe aconselharam-se com os anciãos de Midian no que fazer para salvar suas vidas por causa de Israel. E todos os filhos de Moabe disseram aos anciãos de Midian: agora, pois, os filhos de Israel lamberão tudo quanto houver ao nosso redor, como o boi lambe a erva do campo, pois assim fizeram aos 2 reis dos amorreus, que são mais fortes do que nós. E os anciãos de Midian disseram a Moabe: ouvimos dizer que no momento em que Sihon, rei dos amorreus, lutaram contra você, quando ele prevaleceu sobre você e tomou sua terra, ele tinha chamado Beor, o filho de Anés, e Balaão, seu filho, da Mesopotâmia. Eles vieram e amaldiçoaram você. Por isso fez a mão de Sihon prevalecer sobre você, e ele tomou sua terra. Agora, pois, chame também a Balaão, seu filho, pois ele ainda permanece em sua terra, e dá-lhe o seu salário, para que ele possa vir e amaldiçoar todas as pessoas de quem você tem medo. Entre os anciãos de Moabe ouviram tal coisa. Então os anciãos de Moabe ouviram tal coisa, e pareceu-lhes bom chamarem a Balaão, filho de Beor. Isso é interessante porque a Bíblia não cita isso, mas várias dessas batalhas que os israelitas travaram não eram só contra gigantes ou homens, ou meros homens, eram contra magos, feiticeiros, contra essa classe de místicos, né, de ocultistas que mexiam com alta magia. Então não era só uma guerra simples de espadas e lanças e escudos, não. A coisa era espiritual também. E era como se fosse aí uma macumba, né? Uma feitiçaria que os anciãos de Midian sugeriram que o povo de Moabe fizesse a fim de prevenir
uma derrota dos filhos de Israel, né, contra eles, um ataque dos israelitas contra eles. E assim eles fizeram. Balaão chegou a Balaque para amaldiçoar Israel, e Arro disse a Balaão: não amaldiçoe este povo, pois são abençoados. Agora eu quero chamar a atenção aqui para uma coisa muito importante. Para quem diz que o povo de Israel foi abandonado, que o judeu é maldito, para quem é antissemita, para quem odeia a cultura hebraica, o povo de Israel, para quem odeia a Torá, muito cuidado, porque a Escritura diz que ninguém pode abençoar, ninguém pode amaldiçoar o povo hebreu, pois são um povo abençoado. Ou seja, apesar de todas as falhas de muitos israelitas que negam o Messias, ou que se prostituíram na idolatria das nações, o Eterno tem uma bênção especial para o povo de Israel. Então ninguém pode amaldiçoar aquilo que o Eterno abençoou. Se o Eterno pôs uma bênção na Torá, ninguém pode amaldiçoar a Torá, ninguém pode dizer que é algo ruim, ou como alguns dizem que é esterco aí, né, os mestres do YouTube aí, né? Tristeza, que vergonha. Então, não amaldiçoe este povo, pois são abençoados. Então, meu querido, é o seguinte, se esse povo é abençoado, eu quero fazer parte desse povo. Eu também quero ser um israelita. Eu não preciso ser da denominação do Macedo, do Valdemiro, do R.R. Soares, eu preciso ser do povo de Israel, né? E muita gente não entende isso ainda. Muita gente defende Ellen White, defende o Joseph Smith, defende lá o Charles Russell, defende o Benny Hinn, né? Defende lá, como é aquele profeta da igreja Birmingham, uma coisa assim. Quer dizer, cada um defendendo um indivíduo que não tem nada a ver com o povo de Israel. Mas não. O Eterno diz: não amaldiçoe este povo, pois são abençoados. E Balaque pediu a Balaão dia a dia para amaldiçoar Israel, mas Balaão não deu ouvidos a Balaque, por causa da palavra que Yahweh tinha falado a Balaão. E quando viu Balaque que Balaão não aderiu ao seu desejo, ele se levantou e foi para casa, e Balaão também retornou à sua terra, e saiu dali para Midian. E os filhos de Israel partiam da planície de Moabe, e acamparam a partir do Yarden, né, Jordão, a Bet-Yesimoth, até Abel-Shitim, no final das planícies de Moabe. E quando os filhos de Israel ficaram na planície de Shitim, começaram a prostituir-se com as filhas dos Moabitas. Agora esse é o episódio em que Israel tropeça na prostituição, no pecado da luxúria, da imoralidade, da prostituição, do adultério. E é incrível aqui que a abordagem que foi utilizada para envolver os israelitas nessa prostituição. Veja a estratégia que eles utilizaram. Certamente você sabe, diziam as moabitas, que nós somos irmãos, somos todos descendentes de Lot e descendentes de Abraham, seu irmão. Por que então você não permanece conosco e, portanto, não come o nosso pão e nosso sacrifício? E quando os filhos de Moabe tinham oprimidos com seus discursos e seduzidos por suas palavras lisonjeiras, os israelitas se sentavam nas tendas deles e cozinhavam e sacrificaram para eles. Comia do seu sacrifício e do seu pão. Então, o primeiro passo era bajulação. Em segundo, eles começavam a participar da falsa adoração deles, os seus sacrifícios, comendo do seu pão, pão imundo, né? E diz, então eles lhes davam vinho e ele bebia e ficava embriagado. E eles colocavam diante deles uma bela donzela. E ele fazia com ela como gostava, pois não sabia o que estava fazendo, devido a ter bebido vinho abundantemente. Então é isso que acontece quando você se embriaga. Você perde a noção de tudo, você fica cegado, e espiritualmente também. E o que aconteceu? Eles, por fim, estavam pulando na cama com as moabitas. E a mesma coisa acontece hoje. O sujeito ele começa simplesmente sendo bajulado por falsos amigos,
vai numa festa, vai nos templos de pedra dos homens com a falsa religião, com ídolos falsos, chega lá, come desse pão imundo e participa dos sacrifícios profanos, participa da adoração profana, trindade, dias de festa pagãos como domingo, finados, Natal, Ano Novo, né? E toda essa Babilônia que existe. Aí o sujeito participa dessa falsa adoração a uma tríade egípcia, uma tríade romana, e a partir daí ele está embriagado. Ele não guarda os mandamentos, ele rejeita a Torá, rejeita as escrituras e, portanto, rejeita os ensinamentos do Messias. E a partir de então ele começa a se prostituir. E é o que está acontecendo. Assim fizeram os filhos de Moabe a Israel naquele lugar, na planície de Chitim, e a raiva de Arro se acendeu contra Israel por causa deste assunto, e ele enviou uma peste entre eles, e morreram dentre os israelitas 24 mil homens. Então, as pragas sobre Israel não aconteceram por acaso. E mais uma vez nós vemos a imparcialidade do Eterno. Ele pune tanto os inimigos de Israel quanto os próprios israelitas, por serem infiéis. Ele não tem 2 pesos, 2 medidas, como os satanistas que estão aqui no YouTube. Você já deve ter se deparado com alguns desses vídeos blasfemos. Satanistas, ateus, céticos, ocultistas, né? Falando que, não, porque esse Deus de Israel aí era um tirano, era uma espécie aí de monstro, né? Vingativo. Não. Tudo que o Eterno fez é justo até hoje. Tanto a destruição das civilizações antigas, dos Nephilim, da antiguidade, quanto essa limpeza que ele fez na terra de Canaã, dessa raça híbrida que ainda existia. Tanto é que tem um relato de Ana, aqui no livro de Jazar, em que ele se depara com uns seres que tinham cascos de cavalo, eram monstros, eram híbridos que ainda existiam naquelas regiões. São seres que o Criador não fez e provavelmente esses seres nem tinham alma, porque o Eterno não tinha dado, né, esse fôlego para eles, né, essa centelha dele. Então eram aberrações que os anjos caídos produziram. Então tudo tem um porquê. Agora, a ignorância leva muitos a desconfiarem do amor do Criador e a julgarem mal aquilo que não conhecem. E aqui está a praga cessa. Ora, havia um homem dos filhos de Shimon, o Simeão, cujo nome era Zinri, filho de Salu, que se juntaram com Cosbe, a midianita, filha de Zur, rei de Midian, na vista de todos os filhos de Israel. E Finés, o filho de Ulazer, filho de Arão, o intermediário sacerdote, viu esta coisa perversa que Zinri havia feito, e tomou uma lança e se levantou e foi atrás deles, e perfurou-os ambos, e os matou, e a peste cessou de sobre os filhos de Israel. Queridos, enquanto nós devemos amar o próximo, nós não podemos deixar de reconhecer o que está errado. Se há apostasia, se há erro, se há pecado, nós temos que falar, e nós temos que reconhecer também em nossa própria vida, e reconhecer que está errado, e buscar corrigir. Então, esse é um ponto importante que as escrituras narram, que é frequentemente confundido com o amor barato do cristianismo, uma forma poética de se viver a fé, quando na verdade não procede do verdadeiro Criador do céu e da terra, que é justo e bondoso ao mesmo tempo. Yahushua então assume a liderança do povo de Israel após a morte de Moisés, e Yahweh ordenou que Yahushua, ou Josué, filho de Nun, e disse-lhe: "Sê forte e corajoso, pois farás chegar os filhos de Israel para a terra que jurei dar a eles, e eu serei contigo." E Moisés disse a Yahushua: "Sê forte e corajoso, porque tu farás os filhos de Israel
herdarem a terra, e Yahweh estará contigo. Não te deixará, nem te desamparará. Não temais, nem desanime. E Moisés chamou todos os filhos de Israel e disse-lhes: Vós tendes visto tudo que de bom que Yahweh, vosso Altíssimo, tem feito por vós no deserto. Agora, pois, observem todas as palavras desta lei e andem no caminho de Yahweh, vosso Altíssimo. Não saiam do caminho que Yahweh ordenou-lhes, tanto para a direita ou para a esquerda. E Moisés ensinou os filhos de Israel os estatutos e juízos e leis para aplicar na terra como Yahweh lhes tinha ordenado. E ensinou-lhes o caminho de Yahweh, suas leis, eis que estão escritos no livro da Torá, que ele deu aos filhos de Israel pela mão de Moisés. E Moisés acabou de comandar os filhos de Israel, e Yahweh disse a ele: Vá até o monte Abarim e morra lá. E será recolhido ao teu povo, como Arão, teu irmão, foi recolhido. Isso Yahweh lhe tinha ordenado, e ele morreu ali na terra de Moabe, pela ordem de Yahweh, no 40º ano da saída dos israelitas da terra do Egito. E os filhos de Israel prantearam a Moisés, mas nas planícies de Moabe, por durante 30 dias, e os dias do pranto no luto de Moisés foram concluídas. Bom, aqui então nós vemos Josué assumindo a liderança militar e política do povo de Israel. Então o povo sobe do Jordão no 10º dia do primeiro mês e acampa em Gilgal, no canto leste de Jericó, e os filhos de Israel celebraram Pessa, a Páscoa em Gilgal, na planície de Jericó, no dia 14 do mês, como está escrito na lei de Moisés. E o maná cessou naquele tempo, no dia da passagem, no dia da Páscoa, e não houve mais maná para os filhos de Israel, e eles comeram do fruto da terra de Canaã. E Jericó foi totalmente fechada contra os filhos de Israel, e ninguém saiu ou entrou. E foi no 2º mês, no 1º dia do mês, que Yahweh disse a Josué: Levanta-te, eis que eu tenho dado em tua mão Jericó, com todas as pessoas de fato, e todos os seus homens de luta devem ir dar voltas na cidade uma vez por dia. Assim farei isso por 6 dias. E os sacerdotes tocarão as trombetas, e quando ouvirem o som da trombeta, todo o povo dará de grito e de cairão, todo o povo subirá, cada homem contra seu oponente. E Yahushua fez conforme tudo que Yahweh tinha ordenado. E no 7º dia rodearam a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocaram as trombetas. E na 7ª rodada, Yahushua disse ao povo: Gritai, porque Yahweh entregou toda a cidade em nossas mãos. Bom, depois da famosa vitória contra os muros de Jericó, o povo de Israel é derrotado em Ai, uma pequena cidade devido ao pecado de Acã, né, ou Arã. E Josué levantou-se, reuniu o povo e trouxe Urim pela ordem de Yahweh, e da tribo de Judá foi tomada, e Arã, filho de Carmi, foi tomado. E Yahushua disse a Acã: Diga-me, meu filho, o que fizeste. E Arã disse: Vi entre os despojos uma considerável roupa de Shinar e 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro do peso de 50 ciclos. Cobicei-os e levei-os, eis que todas elas estão escondidas na terra, no meio da tenda. Que foram e levaram da tenda de Arã e trouxeram Yahushua. E Yahushua tomou Arã, estes utensílios, seus filhos e filhas, e todos pertencentes a ele, e levaram-nos para o vale de Aror. E Yahushua queimou-os lá com fogo, e todos os israelitas apedrejaram Arã com pedras, e levantaram sobre ele um montão de pedras. Por isso chamou aquele lugar o vale de Aror. Por isso a ira de Yahweh se apaziguou, e Yahushua depois veio para a cidade e lutou contra ela. Yahweh disse a Yahushua: Não temas, nem te espantes. Eis que tenho dado na tua mão Ai, seu rei e seu povo, e farás a eles como fizeste a Jericó, e a seu rei. Apenas os despojos do mesmo e do gado vocês tomarão. E todos os reis do Jordão, todos os reis de Canaã viram falar do mal que os filhos de Israel fizeram com Jericó e Ai, e se reuniram para lutar contra Israel.
Somente os moradores de Gibeon tiveram muito medo de lutar contra os israelitas, para que não perecessem, pois agiram ardilosamente, chegaram a Josué e todo Israel e disseram-lhes: Viemos de uma terra distante, agora, portanto, façam aliança conosco. E os moradores de Gibeon alcançaram os filhos de Israel, e os filhos de Israel fizeram um pacto com eles, e fizeram paz com eles. E os príncipes da congregação juraram-lhes, mas depois os filhos de Israel souberam que eles eram vizinhos deles e habitavam entre eles. Mas os filhos de Israel não os mataram, porque eles haviam jurado por Iarro, e eles se tornaram rachadores de lenha e tiradores de água. Aí alguém vem dizer assim, mais um ignorante vem dizer, olha, o Deus de Israel aprovava a escravidão. Ora, essa foi uma consequência do próprio pecado dos gibeonitas. Para escapar do enfrentamento do povo de Israel, eles mentiram dizendo que eram de outro lugar. Portanto, eles receberam o que mereceram. Então, esse é um outro ponto interessante que os céticos não citam, né, sobre a Bíblia. Josué, então, derrotou os amorreus, e Yahushua e todo o povo de luta subiu de Gilgal, e Yahushua veio de repente a eles e feriram 5 reis com a grande matança. Yahweh confundiu os dos filhos de Israel, que feriram com a terrível matança em Gibeon, e perseguiram-nos pelo caminho que sobe a Bet-Horon. Eles fugiram de diante dos filhos de Israel. Enquanto estavam fugindo, Yahweh enviou-lhes granizo do céu, e mais deles morreram pelo granizo que pela matança dos filhos de Israel. E os filhos de Israel os perseguiram, e ainda feriram-nos na estrada, indo e ferindo-os. Enquanto estavam ferindo, o dia estava declinando na direção à noite, e Josué disse à vista de todo o povo: Sol, permaneça parado em Gibeon, e tu, lua, no vale de Ajalon, até que a nação tenha vingado-se de seus inimigos. Arrochou e o sol se deteve no meio dos céus, e ele ficou parado 6:30 momentos. E a lua também parou e não saiu um dia inteiro. Essa é uma parte interessante, porque é recitada em outros livros da Bíblia, e citando o livro de Jazar, onde diz, não está isto escrito no livro de Jazar, né? Porque o livro de Jazar é referência para esse acontecimento. Portanto, um livro inspirado, um livro válido para que nós nos baseemos. E, infelizmente, o sistema quer esconder esse livro a todo custo, porque mostra as maravilhas do Eterno e do povo de Israel, né? E a validade da Torá. E não houve um dia semelhante a esse, nem antes, nem mesmo depois, que Yahweh ouviu a voz de um homem, pois Yahweh pelejava por Israel. E os filhos de Israel serviram a Yahweh todos os dias de Josué. E todos os dias dos anciãos, que tinham aumentado seus dias depois de Josué, e viram grande obra de Yahweh que ele realizou por Israel. E os anciãos julgaram a Israel após a morte de Josué de 17 anos, e todos os anciãos também lutaram as batalhas de Israel contra os cananeus, e Yahweh expulsou os cananeus diante dos filhos de Israel, a fim de colocar os israelitas em sua terra. E ele cumpriu todas as palavras que tinha falado a Abraão, Isaac e Jacó, e do juramento que ele havia jurado para dar a eles, a seus filhos, a terra dos cananeus. Yahweh deu aos filhos de Israel toda a terra de Canaã, como havia jurado a seus antepassados, e Yahweh lhes deu repouso daqueles ao seu redor, e os filhos de Israel habitaram nas suas cidades de forma segura. Bendito seja Yahweh para sempre. Amém, amém. Fortalecei-vos a vós mesmos, e que os corações de todos que confiam em Yahweh sejam de boa coragem. Assim seja, meu querido. Obrigado mais uma vez por acompanhar esse estudo, essa reunião. Que o Altíssimo abençoe ricamente a tua vida, que as bênçãos do povo de Israel estejam também sobre a tua vida, que é povo de Israel, e que o Messias e a Yahushua seja o teu caminho, a tua verdade, a tua vida. E em nome do Messias, nós nos despedimos aqui por hoje.
um próximo hangout. Shalom a todos. Tenham todos um restante Shabbat abençoado. Até um próximo hangout.